Olá, seja bem-vindo. Mais uma notícia para vocês aqui. Olha só, pessoal, prestem atenção no que eu vou trazer para vocês aqui agora. O Brasil tá pegando fogo, sabe por quê? Bom, sabe o Nine? O Nine apela até para Erika Hilton em uma tentativa desesperada de salvar sua imagem em queda livre. Agora, o deputado Gayer não perdoa e detona. Isto é um desespero puro. E não para por aí. O jurista André Marcília faz alerta gravíssimo. Moraes estaria ultrapassando seus limites, invadindo competências que pertencem ao CNJ. Até onde vai o poder deste homem? Pois bem, Augusto Nunes lança a pergunta que cala a esquerda. Alguém foi perseguido? Perdeu redes sociais ou virou exilado político durante o governo Bolsonaro? Essa é a pergunta que eu me faço também. Alguém sofreu perseguição no governo Bolsonaro? Pois bem, Eduardo Bolsonaro vai além e será que já podemos chamar Alexandre de Moraes de foragido? O ministro foi citado em ação indenizatória nos Estados Unidos pela mídia Trump e agora precisa se explicar. Então, e como se não bastasse, essa notícia bomba que vai cair agora para vocês aqui, o nosso presidente Bolsonaro passa mal em Goiás e é levado às pressas para um hospital em Brasília. O que está acontecendo com esse presidente? Todo mundo sabe, depois daquela facada, ele tem passado por diversas cirurgias, diversos problemas digestivos, enfim. Nosso presidente Bolsonaro em 2018 era para estar morto. Esse era o plano. Este era um plano de alguns e outros aí. Só que o plano não foi consumado, porque Deus é mais. Deus deu o grande livramento pro Bolsonaro e ele assumiu a presidência. Ficou até 22, infelizmente perdeu, né? A gente sabe muito bem o porquê. E agora as complicações, né? De lá pra cá, desde 2018 até agora, ele teve diversas cirurgias e foram diversas complicações, fora o que a mídia ainda não fala, né? As complicações decorrentes daquela facada de 2018 em que, né? Adélio Bispo, infelizmente ele tentou contra a vida do nosso presidente. Pessoal, fica até o fim, porque as bombas de hoje podem mudar tudo no cenário político. Vamos pro vídeo. O deputado Gustavo Gayer, com muita propriedade, ele é sempre sátiro, né? Debochado é o nome dele. Mas vamos lá. Ele debocha mesmo, né? Ele debocha de Lula. E, segundo a mídia, né? Segundo o que aconteceu, o Lula recorreu a Erika Hilton, né? Para melhorar a sua imagem e diz que isso é um ato de desespero. É a opinião de Gustavo Gayer. Para entrar no desespero de usar a Erika Hilton, é porque tem mais salvação. A única salvação do Lula é censurar, né? Não tem mais salvação mesmo, a verdade é que não tem mais salvação, a popularidade do Nine tá caindo mesmo e cai cada vez mais, tá em queda livre, né, cara, como eu disse no início do vídeo, e a única salvação é censurar. Vamos lá, entenda o trecho desse vídeo comigo. Imaginando a humilhação que o Sidônio tá passando, e querendo ou não, eu aprendi a gostar do Sidônio, é um cara que tem ajudado muito a oposição e tem ajudado muito a mostrar pro Brasil o quão podre o Lula é. Eu falo que ele é até um infiltrado nosso no governo do Lula. Mas agora ele está passando por uma humilhação que não precisava. O Sidônio foi contratado pelo governo como o grande ministro da comunicação que iria salvar o governo e mostrar os feitos do Lula e derrubar a rejeição e fazer com que a aprovação voltasse a decolar. 5 meses, desculpem, na verdade 6 meses, desde que o Sidônio assumiu a Secretaria de Comunicação, os resultados são pífios. Na verdade, o que ele mandou o Lula fazer, o Lula até fez, que é dar muita entrevista e falar muito, o que acabou contribuindo para destruir ainda mais a reputação do ladrão de 9 dedos. Mas olha só o que acontece. Vamos lá. Primeiro, Sidônio completa 5 meses no cargo sem avanço em plano para recuperar popularidade do Lula. 5 meses, não tem avanço nenhum, a situação está complicada. Mas o Lula ficou revoltado e decidiu fazer o quê? Olha a humilhação, tá? Lula tá revoltado com o Sidônio, tá todo mundo, o PT não tá satisfeito com o Sidônio. Lembrando, o Sidônio comprou uma briga feia, porque ele deu um pé na bunda da Janja. Por isso que a Janja fica viajando 5 dias antes. Ela tá revoltada. Quem cuidava da comunicação do Lula era a Janja. O Paulo Pimenta era um assessor da Janja. E agora o Lula vai fazer a carta... Assim, é o ato do desespero mesmo. Um total e mais absoluto desespero. O Lula chama agora uma pessoa de peso para transformar a sua comunicação. Governo aciona Erika Hilton para estratégias de comunicação. Deputada federal do PSOL diz que tem trocado figurinhas com a Secretaria da Comunicação Social sobre casos como fraudes no INSS. Bom, ela perdeu todas as batalhas, né? Tentou bater de frente com o Nicolas e passou uma vergonha gigantesca, mas ela é do PSOL, se eu não me engano, nem é do PT, é do PSOL.
e fala isso orgulhosamente, a primeira deputada trans, né? Pra quem não entende, mulher trans é um homem que se identifica como mulher e negra, só que mudou totalmente. Antigamente ela falava que tinha raiva dessas pessoas negras que não assumiam o cabelo da negritude e tal, e que tinha raiva de quem alisava cabelo e tal. Agora tá aí, tá parecendo uma pessoa branca agora, com cabelo loiro. É impressionante como a opinião dela mudou. Antes ela batia nessas pessoas, agora tá aí. Tem uma rede social forte, isso é verdade, ela tem uma rede social forte, acho que ela é de São Paulo, só pra confirmar aqui. Erika Hilton, é de São Paulo. Tá aqui, ó, pessoal São Paulo. O Lula, então, vai dar um pé na bunda de um profissional que trabalha na área há décadas, que foi contratado para salvar a reputação dele, e pega uma deputada do PSOL, a deputada trans, Erika Hilton, para tentar melhorar a sua reputação. Isso aqui é um ato de desespero completo. Tipo assim, cara, o Sidônio, se eu fosse você, depois dessa, cara, tem que pedir demissão. Tem que pedir demissão porque você entrou com a condição de centralizar tudo em você. Tanto é que a Janja teve que sair, né? Não toma mais decisão nenhuma na comunicação do Lula. Aí o Lula pega e chama agora a Erika Hilton. Que desespero. Por quê? Porque estão apanhando de todos os lados. Apanharam do Pix, apanharam do INSS. Mas não é que apanham, gente. É porque a verdade está prevalecendo. A verdade sobre a intenção no Pix. A verdade sobre como a corrupção do INSS e outros escândalos que estão vindo por aí. E aí o Sidônio foi jogado de lado. Sidônio, pede pra sair, tá? Eu acho que tá na hora. Vem ajudar a oposição. Você já fez muito trabalho lá, mas ajuda às vezes com as redes da oposição, mas se bem que não precisa, né? A direita não precisa dessas ajudas, não precisa de sempre perfeito nas colocações. Podemos falar o que deve ser feito nas redes sociais, porque é só falar a verdade, o povo escuta e compartilha. Esse é o segredo que a esquerda não consegue entender. Verdade. É só falar a verdade e as pessoas compartilham. A verdade, ela toma uma vida própria. É por isso que o Lula tá fazendo isso aqui. Cadê? A decisão do Lula. O Lula só tem uma salvação. Cadê? Tá aqui, ó. O Lula só tem uma salvação para não se acabar de vez, e é esse aqui, ó. Por isso que ele tá nesse desespero aqui, ó. Se não regularmos as redes sociais, estaremos vulneráveis. Ou seja, se não impedirmos as pessoas de dar opinião e falar a verdade, nós seremos derrotados no ano que vem. Fala do presidente, ocorre em meio ao julgamento do STF sobre tema. A corte já tem maioria a favor da responsabilização das plataformas por publicações feitas por terceiros. Ou seja, a única salvação do Lula é regular as redes sociais. Porque para entrar no desespero de usar Erika Hilton, meu amigo, é porque já não tem mais salvação. A única salvação do Lula é censurar e impedir que as pessoas falem a verdade. Só isso. Abraço. Bom, o que dizer disso, né, pessoal? Eu sempre falo, a censura das redes sociais é um passo para a esquerda começar o plano diabólico deles, né, cara? Começar não, o plano deles diabólico já está começando desde 2018, né? Que foi a facada de Bolsonaro, Bolsonaro não assumiu a presidência, mais Deus é mais, e o Bolsonaro assumiu a presidência. A partir de 22, então, sendo que Bolsonaro foi presidente, então eles articularam um outro plano, né? Descondenaram o Nine, botaram ele na presidência, e hoje tá aí esse desgoverno aí, com esse monte de roubo que tem aí. Falo mesmo, cara, não tem medo de ser censurado aqui, não. E aí agora o próximo passo, então, é censurar as redes sociais. Só que aqui, eles estão batendo de frente com uma blindagem. Cara, eu não digo nem que é uma blindagem. Na verdade, eles estão batendo de frente com um povo que está lutando, cara, contra a esquerda censurar a internet. Nós somos 200 milhões. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. E para censurar a rede vai ser difícil. Vai ser muito complicado. Porque a gente tem deputados lá. Gustavo Gayer é um deles. Nós temos deputados lutando contra isso. Pessoal, olha o que o André Marcília, tá? André Marcília fala a respeito de Moraes, né? Quando o Moraes pede para investigar juízes, né? E o André Marcília deixa bem claro que isso não é função de Moraes, não, tá? Não é a função do STF, é a função do CNJ. O Moraes está passando por cima aí do CNJ. Ele é digamos que Moraes está querendo ser um corregedor de juízes. Talvez ele até possa, né, ser corregedor da sua própria consciência. Seria o bastante para todos nós. A opinião deste cara aqui. Primeira vez que o Moraes manda investigar um juiz, né? Então vamos também recuperar aqui que num caso há um tempo atrás, envolvendo um parlamentar, um juiz de Maringá
reconheceu que houve um erro de procedimento do ministro, porque o ministro Moraes deixou as redes do parlamentar muito tempo fora do ar, mais do que devia, um erro que a gente chama de procedimento, no direito a gente fala assim, e esse juiz, então, condenou o ato do ministro e o ministro mandou que o juiz de Maringá fosse investigado. Agora, mais um juiz investigado a mando do ministro Moraes. O ministro Moraes não é corregedor. O ministro Moraes, se fosse corregedor, né, talvez ele possa ser corregedor dele próprio, da sua própria consciência. Já seria, aliás, o bastante para todos nós, o suficiente. Mas ele não é corregedor dos outros juízes, nem de primeira, nem de segunda, nem de última instância. O CNJ é que faz essa função. Os corregedores dos tribunais é que devem fazer essa função. Ele pode, no máximo, enviar os autos e, enfim, para análise, aí sim, dos corregedores. O ministro Moraes também não pode revogar essa prisão depois de um ato, como foi do juiz soltar esse ato que a gente assistiu ontem, um ato esquisito, né? Porque, veja só, as ações originárias do STF, o próprio STF é que cuida da execução das penas ou supervisiona a execução das penas. É curioso esse juiz ter tomado a frente em Minas Gerais e determinado a soltura, inclusive sem tornozeleira. Tudo isso é um pouco esquisito. Por que fez isso sem falar com ninguém? Ou será que falou e só depois é que que o caso foi para a mídia, que o STF resolveu voltar atrás na medida? Tudo isso ficou muito nublado. Mas seja como for, o ministro Moraes não pode mandar investigar ninguém, não pode revogar a prisão dessa forma de ofício. É jurisprudência pacífica do próprio STF que, quando uma medida favorável a um réu é tomada, ela só pode ser revogada por outro juiz mediante contraditório, mediante pedido do Ministério Público. O ministro Moraes, ele é relator do caso, ele não é dono do caso, ele não é dono da justiça, ele não é dono dos juízes, ele não é dono, muito menos ainda, de todos nós. Muito bem. Aí é que tá o problema, né, cara? Aí é que tá o problema. Como diz o ditado popular, já que não pode com o inimigo, se é ele. Claro que não é essa a questão também. Mas é muito atropelamento de, né, cara, de iguarias, de poder. É onde tudo isso vai. É bronca. Pois bem. O que acontece é que ele se considera uma divindade. O ministro de Moraes se acha um deus, é isso mesmo, tá? E ele desmanda no STF e na cabeça de Moraes, ele é o todo-poderoso, ele tem poder. Enquanto não houver justiça, na verdade, quem pode derrubar ele tá totalmente acovardado, cara. Quem pode derrubar ele, o plenário, é isso aí. Senado, é isso, né? Ele faz o que quer, deram essa liberdade, né? Liberdade para ele fazer o que ele quiser. Pessoal, olha só, Augusto Nunes questiona se alguém sentiu medo, né? Como eu falei, na era Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi presidente, tá? 2018 a 2022. Aí, Augusto Nunes aqui, ele pergunta a mesma pergunta que você tem e que eu tenho. Na verdade, o que a esquerda ainda bombardeia junto de nós como uma maneira de fake news. Fomos perseguidos? Alguém de vocês aí foi perseguido no governo Bolsonaro? Alguém aí teve o perfil derrubado no governo Bolsonaro? Hein? Fala aí, comenta aí. Vocês foram perseguidos no governo Bolsonaro? Não, eu não fui. Você foi? Se foi, deixa aí. Deixa os comentários aí. E é só comparar a liberdade no governo Bolsonaro foi total. Foi total. Democracia relativa, né? Isso se fala no tempo do AI-5. Quem viveu no AI-5, como meus avós viveram, tinha essa liberdade sim naquela época, sim. Tinha essa liberdade sim. Eu falo pra vocês porque meus avós conversaram comigo. Meus avós, eu me lembro muito bem que quando eu ainda tinha, não me falha a memória, ainda tinha 4 ou 5 anos, eu me lembro que o exército estava nas ruas, sim. E nós éramos muito mais seguros. Ditadura da onde? Ditadura da onde? Só foi ruim pra vagabundo naquela época. Vamos lá, vamos ver o que Augusto Nunes fala nesse vídeo. De direita. O Supremo suprimiu a direita democrática, só existe extrema esquerda, né, o bolsonarista radical. Agora eu pergunto, durante o governo Bolsonaro, alguém sentiu medo? Alguém foi perseguido? Ele mandou prender alguém? Ele perseguiu gays, por exemplo? Ele fez, chamaram até de pedófilo, né? Tentaram chamá-lo de pedófilo. Alguma mulher foi perseguida pelo Bolsonaro? Alguém na rede alguém perdeu acesso a uma rede, a qualquer plataforma?
se falava em regulação das plataformas, da internet? Não se falava. Havia Bolsonaro, algum preso político? Havia algum exilado político? É só comparar. A liberdade que existiu mesmo no governo Bolsonaro foi total. Essa liberdade, quando começam a deformar substantivos que se bastam, não precisam de adjetivos, quando eles começam a adjetivar, pode desconfiar. Liberdade com responsabilidade. O que é isso? O que é isso? Se não for responsável, está aí, a legislação comum para punir. É democracia relativa. Isso se falava no tempo da ditadura do AI-5. Não tem democracia. O adjetivo é muleta. Nesse caso, democracia não precisa de muleta. É liberdade, democracia, o direito, a liberdade de expressão, a liberdade. Não existe crime de pensamento, não existe crime de opinião. Não se comete crimes com palavras, assim, só crimes contra a honra. E para isso existem artigos que enquadram cada caso. Então, o Bolsonaro é o radical. E os liberais de agora é que recriaram o medo que só se sente quando você não tem segurança jurídica. Você sabe que pode ser preso por não ter feito nada, além de se opor ou criticar o comportamento de quem erra o tempo todo. Opinião e a reportagem desse cara aqui que eu admiro bastante também. É um dos jornalistas, é mais um dos jornalistas que eu admiro, né? Tantos que eu venho falando aqui no canal. Se você foi perseguido no governo Bolsonaro, comenta aí embaixo aí, comenta. Deixa a sua opinião, que é muito importante pra gente saber se vocês foram perseguidos mesmo, de alguma forma. Pode botar aí, bota aí, porque eu acho que vai ser o tema do próximo vídeo também, tá? Na medida que vocês vão comentando, eu vou pesquisando aqui vídeos, etc, etc, e vou provar aqui se foram ou não perseguidos no governo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro questiona se Alexandre de Moraes já pode ser chamado de foragido agora que foi citado para se defender em ação indenizatória da mídia Trump nos Estados Unidos. O problema, abre aspas, segundo o que Eduardo Bolsonaro fala, o problema sempre foi Alexandre de Moraes. Esse é o maior problema do Brasil hoje em dia. Fecha aspas. Assista o vídeo comigo. Durante a oitiva do Cid, o Alexandre de Moraes interrompeu para dizer o seguinte, que o Paulo Figueiredo, que eles estavam falando no meio do interrogatório, era um foragido da justiça. Falou cheio de ódio no coração Alexandre de Moraes. Está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. E agora eu pergunto para você, o Moraes foi citado, novamente, tentaram citar ele anteriormente, agora parece que foi citado mesmo, pela justiça norte-americana para, em 20 dias, mais ou menos, dar uma resposta, dar a sua defesa sobre as alegações da Rumble e da Truth Social, duas plataformas de mídias sociais americanas, que estão processando o Moraes no estado da Flórida, cidade de Tampa, para que o Moraes apresente a sua defesa. Já dá para chamar o Moraes de foragido? Porque o Moraes foi citado. O Paulo Figueiredo nunca foi citado. E o Alexandre de Moraes já o considerou foragido da justiça. É foragido, é do Brasil? Bem, mas isso dito, o importante é a gente conseguir separar. Uma coisa são as sanções do Moraes, que é uma ação do governo dos Estados Unidos, discricionária. Outra coisa é esse processo que está rodando nos Estados Unidos. E o Moraes, ele draga a AGU, draga órgãos oficiais do Brasil para tentar puxar todo o Brasil para dentro de um problema que é dele. Pode reparar, até hoje, os Estados Unidos nunca falou em instituição, nem nada disso, seja em processo privado, seja nas ações relativas à sanção. O problema sempre foi Alexandre de Moraes. Esse é o maior problema do Brasil hoje em dia. Bom, aí é que tá, né? Será que ele vai estar foragido mesmo? Na verdade, pelo contexto aí dessa política aí de uns meses pra cá, Alexandre de Moraes perdeu até o visto. Perdeu o visto, não pode entrar nos Estados Unidos. Perdeu os cartões Visa, Master, que são americanos, e etc. Então não pode mais ir à Disney, conforme alguns vídeos estão lançados na internet aí. Mas isso também não passa de especulação. Queremos saber realmente se é verdade. Queremos saber mesmo se ele perdeu o visto dos Estados Unidos, perdeu o passaporte. Nananana. É isso. Bom, mas o que acontece, bem sinceramente para vocês, assim, ó, não é o problema do Brasil mesmo, é imposto e a escravidão. Essa é a verdade, tá? Criada pelo narco Estado Moraes. É só mais um teste.
Moraes é só mais um teste e depois dele vai haver muitos iguais ou piores que... Aí é que tá o detalhe. O Brasil caminha pastos largos para o abismo. Essa é a grande realidade. Vocês ainda não enxergaram isso, né? Pode me chamar de louco mesmo, porque eu tenho minhas opiniões, eu falo mesmo, mas esse é o futuro. Isso é o que aconteceu. Algum tempo atrás, na verdade, isso é um vídeo de 2021, tá? Um vídeo de 2021, procurem aí no canal aí, vou deixar o card aqui também para vocês verem, tá? Em que eu falo que em 2021 Bolsonaro ainda era presidente, tá? Caiu em 22 para a entrada de Lula. Mas pelo andar das eleições naquela época, se via realmente que Bolsonaro não ia se eleger, tá? Ele ia perder o cargo, ia entrar o Nine, e ele foi tirado da cadeia, tá? Nine foi solto pelo STF. E aí, quando o Nine foi solto pelo STF, eu comecei a observar ali o parâmetro político, o mundo político aqui no Brasil, e vi, Nine foi solto, vai concorrer à presidência, vai se eleger, Moraes está no poder, e aí Moraes vai querer crescer para cima da direita. E é o que está acontecendo. Inclusive eu falo nesse vídeo sobre a censura que estava vindo daquela época para cá. É o que está acontecendo hoje. Ainda não fomos censurados, mas é capaz de a gente ser um dia. Bom, pessoal, eu tenho mais uma notícia para vocês, tá? Sobre Bolsonaro, e ele foi às pressas internado, tá? Por complicações, consequência daquele atentado que ele sofreu em 2018. Aqui está a reportagem, e diz assim, ó, após passar mal em Goiás, Bolsonaro faz exames em hospital em Brasília. A reportagem do G1 ainda não fala que ele foi às pressas, né? Mas a gente sabe, e temos algumas reportagens em outros canais que falam que foi às pressas que ele foi internado aí por se sentir mal, né? Nessa sexta-feira, dia 20, ex-presidente cancelou agendas em Anápolis, em Goiás, depois de um mal-estar. Olha só. Bolsonaro tem apresentado crises de soluços e vômito. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, 70 anos, realiza neste sábado 21 uma série de exames no hospital do Distrito Federal, um estabelecimento privado de saúde em Brasília, após ter passado mal durante o compromisso político em Goiás. Nessa sexta-feira, dia 20, Bolsonaro cancelou uma agenda em Anápolis, em Goiás, onde participaria de um evento com o prefeito Márcio Correia, do PL. Antes, ele visitou um frigorífico em Goiânia. Segundo a assessoria do ex-presidente, estava indisposto desde a última quinta-feira, 19. A TV Globo apurou que Bolsonaro tem tido longas crises de soluço e alguns episódios de vômito. O médico Cláudio Pirolini, cirurgião que cuida da saúde do ex-presidente, viajou de São Paulo para Brasília para acompanhar a bateria de exames a qual Bolsonaro será submetido. Pessoas próximas ao ex-presidente afirmam que ele está bem, apesar do mal-estar. Aí é que tá, a cirurgia no intestino, aqui, eles frisam aqui, ele fez em abril. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia que durou 12 horas. Lembra? Eu botei um vídeo aqui no canal aqui. E a operação teve o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstituir a parede abdominal. Sabe o que é isso? Você tem noção? O pouco que eu entendo de medicina, que não é muita coisa, mas o pouco que eu entendo, inclusive tem um vídeo aqui no canal também, tá, sobre a operação de Bolsonaro e aonde está a complicação dele. É justamente na parede abdominal, que é o quê? É o intestino. Bom, eu não vou falar aqui, né, cara, pode ser que não dê certo aqui, pode ser que eu seja censurado, mas eu vou deixar o vídeo aqui no final desse card aqui, para você entender também como é que foi a cirurgia. Após o procedimento, o ex-presidente precisou ficar 2 semanas internado, isso naquela época da cirurgia, tá? No hospital do Distrito Federal, para se recuperar. E apurou-se que, a princípio, os sintomas apresentados por Bolsonaro nessa semana não têm relação com a cirurgia no intestino. Não tem relação com a cirurgia no intestino, tem relação só com aquela tentativa lá de homicídio lá contra ele, né, em 2018.
Muito bem, oramos pelo nosso presidente, vamos fazer uma corrente de oração para que o presidente passe bem, mas provavelmente ele vai ter que fazer cirurgia de novo, tá? Para reparar ali. Mas, enfim, oramos e vamos fazer uma corrente de oração, lembrando que somos mais de 200 milhões aqui neste Brasil. Queremos Bolsonaro de volta, queremos o nosso presidente bem e, em nome de Jesus, ele vai ficar. Amém? Até o próximo vídeo.